Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 1º de junho de 2025. O número de batalhas no teatro de operações em Pokrovsk e Kursk é praticamente o mesmo número, bem intenso. A agitação da Europa sabota a Ucrânia e sabota a própria Europa. Inconscientemente ou conscientemente, eles sozinhos se sabotam. Aliás, porque a hesitação ainda continua, apesar de estar vindo um bom volume de armamento, armamento, vamos dizer assim, tradicional, né? Armamento para linha de frente, artilharia, obuses, etc. Mas precisa de alguma coisa melhor que já vamos ver agora. Bom, quero convidá-los. Desculpe. Quero convidá-los. Inscrevam-se no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você vai ver a verdade. Compartilhem com suas redes sociais, deem um like e façam seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. Desde o início do dia de ontem até o final do dia, aconteceram em todo o teatro de operações 141 confrontos de combate entre as forças russas, ou as que lutam pela Rússia, e as forças ucranianas. Os russos atacaram a região de Pokrovsk, na sua linha de defesa, 36 vezes. E em Kursk, os confrontos foram na quantidade de 34 vezes, praticamente o mesmo número. Os russos têm muito interesse em tirar os ucranianos de Kursk e estão tendo muitas dificuldades. E não sei se eles vão conseguir isso a curto prazo. A Ucrânia, talvez numa negociação, numa troca, acabe negociando essa parte, que não é grande, que ela tem em Kursk, Belgorod e também em Briansk. E, segundo dados preliminares, apenas na região de Pokrovsk foram neutralizados 180 militares da Rússia. E também eles realizaram apenas na região de Kursk 16 ataques aéreos, lançaram um total de 34 bombas guiadas e 213 ataques de artilharia em Kursk. Eu quero mostrar, eu separei Kursk para mostrar que de fato eles estão investindo bastante em Kursk, que é uma região bem menor que os ucranianos estão, mas a Ucrânia continua na mesma posição, não se moveu 1 centímetro para a retaguarda, assim como também em Belgorod. E, enquanto isso, a hesitação da Europa continua, o que é lamentável. Eles deveriam estar ajudando mais e mais rapidamente. Eles têm medo, né? Não sei do que, vocês assistam o meu último vídeo de hoje, que nós vamos falar justamente que a questão nuclear, a questão da Terceira Guerra Mundial é outro blefe do ditador da Rússia. Mas vamos lá. No dia 28 de maio agora, o Volodymyr Zelensky esteve na Alemanha. Se encontrou com o novo chanceler, Friedrich Merz. Havia grandes expectativas de que Berlim finalmente autorizasse a entrega dos mísseis Taurus. Ele não falou no assunto, esse era um pedido antigo de Kiev e não autorizou, mas não disse que não vai mandar. Essa demanda, eu acho que ela foi rejeitada, ela foi rejeitada pelo chanceler anterior, Olaf Scholz, que não queria arrastar a Alemanha direto para o conflito, junto com a Rússia, que também era um blefe com as ameaças que Putin fazia. Ele não tem força para atacar mais de um país agora, como ele ficou desgastado na Ucrânia. E em vez de mísseis Taurus, Merz anunciou um novo pacote de ajuda de 5 bilhões de euros, que eu já noticiei aqui, e que apoiaria a produção de armas de longo alcance em território ucraniano. Embora esses sistemas não sejam tão sofisticados quanto o míssil Taurus, cuja operação exigiria, inclusive, meses de treinamento, os modelos que serão coproduzidos por Berlim e Kiev têm a vantagem de serem mais fáceis de usar, o que pode acelerar a integração nas Forças Armadas da Ucrânia. Embora eu acho que investir na indústria da defesa da Ucrânia seja necessário, é preciso investir. Pensando agora e pensando mesmo se houver um plano de paz, né? Porque a Ucrânia vai ter que sempre se preparar contra esse vizinho acostumado a práticas criminosas, né? E o Zelensky sempre pediu aos aliados que forneçam as capacidades defensivas do país, e se fabricar lá é melhor. Hoje ele está
produzindo 40% de suas necessidades. Isso é uma informação agora do mês de março ainda. O fato de ele ter retornado da Alemanha sem uma promessa de entrega do Taurus revela um problema, eu acho que é mais profundo, né? Esses mísseis representam não apenas um gesto simbólico, um gesto poderoso, demonstrando que a Europa, o Ocidente, estão realmente comprometidos com a defesa da Ucrânia, mas também é um impacto imediato e tangível no campo de batalha. Ia ter um impacto muito importante, né? O míssil Taurus ele pode ser programado para detonar somente após penetrar cargas múltiplas camadas de proteção, né, tornando-o especialmente eficaz contra alvos estratégicos, como, por exemplo, a ponte da Crimeia, que todos nós estamos esperando que seja explodida. Ela tem uma estrutura muito forte, então, depois dela penetrar no alvo, ela é programada para ela explodir. E, além de ser um símbolo importante contra o presidente e ditador da Rússia, a ponte é um elo logístico crucial entre a Rússia continental e a península ocupada, no caso a Crimeia, a Península da Crimeia, um alvo de importância simbólica e operacional. A ausência do Taurus neste pacote destaca um ponto cego conhecido. Muitos governos ocidentais ainda subestimam a importância do momento certo. Em uma guerra não se trata apenas de quanto apoio é oferecido, mas de quão rápido ele chega. Não é tudo que a Ucrânia pediu que negaram e depois deram, mas isso é um atraso, né? Atrasos em decisões importantes não apenas retardam o progresso, eles silenciosamente corroem a posição da Ucrânia em campo, né? No campo de batalha, né? A verdade é que o Ocidente, a Europa, principalmente, ela se sabota, não só apenas a Ucrânia, para liberar e atrasar nesses recursos. Essa hesitação, aí ela é explorada sistematicamente pela Rússia, que continua fazendo ameaças mentirosas e falsas que ela não tem capacidade e condição de cumprir. Foi o que aconteceu com os caças F-16. Os Estados Unidos da América e os países europeus, inicialmente temerosos da escalada, atrasaram sua entrega em mais de um ano. Eles entregaram depois de pressão ucraniana e apoio decisivo da Holanda e da Dinamarca, né? Atrasaram em um ano. Já poderiam, inclusive, era para vir para a ofensiva de 2023, não veio por causa disso que a Ucrânia deu com os burros na água naquela ofensiva. A mesma coisa aconteceu com os tanques Leopard 2 da Alemanha, que inúmeros países forneceram, entregues apenas no início de 2023. Com os tanques Challenger britânicos, a mesma coisa, que são do Reino Unido, né, que chegaram em março de 2023. E com o M1 Abrams dos Estados Unidos da América, entregue apenas em setembro de 2023 também, um ano e meio após a invasão. Ou seja, tudo chega tarde. Todos têm medo do Putin, que está com o exército enfraquecido, está com o material bélico dele, a maioria destruído, fica ameaçando a Europa e não tem condição de invadir qualquer país da Europa pelo desgaste que ele sofreu na Ucrânia. Até mesmo os sistemas de defesa aérea essenciais, Patriot, vitais para interceptar mísseis russos, enfrentaram resistência inicial devido aos temores de escalada e só foram entregues no início de 2023. Os mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow também só começaram a chegar em maio de 2023. Diante de tudo isso, a pergunta inevitável, a pergunta que fica é: por que tanta hesitação? E se no final eles cedem de qualquer maneira? A Rússia, diferentemente dos países ocidentais, não demonstrou hesitação quando se trata de velocidade, seja no avanço de tropas ou na manipulação da sua diplomacia. Toda a chamada negociação é apenas mais uma tática de protelação, com o Kremlin habilmente criando novas etapas, novas demandas, novas distrações para esticar o tempo. Após a primeira rodada de Istambul, veio a promessa de um memorando apenas para ser seguido, que não foi entregue, né? E não será entregue antes da próxima reunião em Istambul. Acho que vai ser entregue lá, daqui a pouco nem lá, né? E apenas para ser seguido para uma outra fase. Enquanto isso, eles esticam o tempo que ele, o presidente, o ditador da Rússia, acha que precisa no teatro de operações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua vez, parece ter começado a perder a paciência com Putin. Eu não tenho muita certeza disso, ele fez alguns discursos contra. Eu acho que isso pode ser uma retórica vazia, porque ele admira, ele ama Vladimir Putin, mas essa frustração não se traduziu em nenhuma ação concreta.
Então, ele só falou e nada foi feito. Inclusive, ele fez ameaças há meses atrás, dizendo que ia encher a Ucrânia de arma, dizendo que ia encher a Rússia de sanções, e nada disso aconteceu. Ele acaba moderando o discurso contra o ditador da Rússia. Né? O que é isso? Medo? Está atendendo chantagens? Né? Ele acaba se entregando diretamente a Moscou, Donald Trump, é claro, e uma figura conveniente em uma encenação do Kremlin projetada para drenar a determinação ocidental e disfarçar a demora como diplomacia. A corrida enfrentada pela Ucrânia e seus aliados europeus é, acima de tudo, uma corrida contra o tempo. E muitos ainda parecem não perceber isso. Para os europeus, essa corrida envolve a reconstrução da autonomia estratégica na defesa, um processo que deveria ter começado há mais de uma década, já quando a Crimeia foi anexada em 2014. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Você que não é inscrito, inscreva-se, porque aqui você viu a verdade. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.